With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Olá, eu sou o Luciano. Eu sou a Roberta. E não tem o Alexandre. Temos o Alexandre. O Alexandre hoje faltou. Tá, tem, mas está faltando. Tem, mas acabou. Ele só vai vir para marcar o gol. Exato, exatamente. De novo eu fiz a metáfora do futebol. Para fechar. Bom, gente, para explicar para vocês, esse é o Crônicas do Além, uma colaboração entre Defining Ghosts e o podcast Relato do Além, lá do nosso querido Zoucas. Então, o objetivo desse Crônicas do Além é que uma vez por semana nós faremos os comentários sobre o último Relatos dos Inscritos, que é uma porção da publicação do podcast do Relatos do Além. Toda semana, então, nós temos aqui no YouTube as nossas lives sobre esse assunto, todas as terças. E nas quintas, nós temos a publicação desse mesmo episódio vinculado ao Relatos do Além, lá no Spotify, como um podcast para ser ouvido, ok? E hoje nós vamos, então, para os nossos comentários sobre o Relato dos Inscritos número 122. Posso ir, dona Roberta? Manda. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas, tudo bem? Meu nome é Juliano, sou aqui de Franco da Rocha, São Paulo, né? Rapaz, eu tenho várias histórias para contar, várias situações que eu passei. Inclusive, eu nunca tinha nem me dado conta de quantas situações eu já havia presenciado ou tinham chegado até meus ouvidos, né? E ouvindo o seu podcast, que é maravilhoso, eu resolvi, né, dizer. Bom, vamos lá. Tem 3 situações que aconteceram aqui na minha casa, né, onde eu moro, que eu enxergo que existe uma conexão, né? Só que elas aconteceram em momentos distintos da vida, né? Em momentos separados assim por anos. E eu vou contar para vocês aqui. E isso vai linkar com uma outra situação que eu quero contar no final. Pois bem, primeira situação, eu lembro que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, 10 para 12 anos, eu era novo, né? E eu estava aqui sentado na entrada imagina que a minha casa ela é num nível mais baixo que a rua, né? Então tem um portão lá, tem a escada, vem um corredor, né? Neste corredor ela tem até um cômodo, tem um corredor, que inclusive era meu quarto. Terminando este corredor, vem a entrada da cozinha. E essa entrada da cozinha ela é um degrauzinho mais alto que o quintal. Pois bem, eu me lembro de um dia, uma noite, era um começo de noite, eu estava sentado ali, tava calor, né, sabe, com início de década de 90, você não tinha celular, não tinha nada, eu tava sentado ali, brincando com alguma coisa, não sei, e eu me recordo que eu senti a presença de algo, né, nisso que eu senti essa presença de algo, eu levantei minha vista e olhei em direção ao corredor, que é o corredor que vinha, né, da direção lá da rua. E eu me lembro que de relance, foi uma coisa assim muito rápida, eu vi uma coisa branca, né? Como se fosse uma luz branca. Eu lembro assim, que era uma luz forte, como posso dizer, ela tinha intensidade, mas ela não tinha um brilho de uma lanterna. Mas era algo bem
condensado ali. Só que foi muito rápido, foi o tempo de eu ver, dei aquele susto, né? Eu lembro que gelei na hora e aquilo sumiu, né? Eu lembro que eu corri para dentro de casa e abracei minha mãe, falei que tinha visto. Aí minha mãe é muito católica, é seu anjinho da guarda, reza para ele e tal. Enfim, aconteceu. Aí, eu me recordo que passou-se um bom tempo e tal, era um fim de semana, estava na minha casa mesmo, né? Estávamos na sala, né? E a sala tem uma porta que dava para um quintal, né? E dava para você olhar tudo ali fora, tinha uma janelinha da porta, aquelas portas de madeira com uma janelinha. E eu estava sentado lá e estavam dois namorados de duas irmãs minhas, né? Um acho que era até casado na época e o outro não. Eu me recordo que daí, de repente, um desses dois rapazes, ele olhou para fora. Aí ele olhou para fora, né? E virou pro meu outro namorado, outro cunhado, no caso, e falou: "Você viu isso?" Aí ele, né? Não vi. Aí ficou aquela coisa, olhou para todo mundo. Aí ele falou: "Eu vou abrir aqui." Aí ele pegou, abriu a porta, saiu, né? E olhando para cima, olhando na direção do beiral da casa. Mas a gente não entendeu nada, tal. Aí saiu meu outro cunhado, olhou. Aí quando eles voltaram, eu perguntei: "O que foi, fulano?" Ele falou: "Não, eu tava sentado aqui, olhei, eu vi uma coisa branca passar. Ele passou aqui da frente, passou aqui em cima do beiral e foi para trás. Só que na hora que eu saí aqui, não vi mais nada." Né? Ou seja, semelhante a uma coisa branca também. Aí eu contando essa história aqui para uma das minhas irmãs, né? O apelido dela é Nega até, né? E eu falei: "Nossa, Nega, aconteceu isso, tal, não sei o quê." E ela me contou que ela, na infância dela, aqui nesta mesma casa, ela tinha visto algo, também uma luz branca. Só que o dela foi muito mais intenso, porque ela morria de medo de dormir à noite. Ela nem sabe explicar o porquê que ela tinha tanto medo, né? Tanto que ela até pedia pra minha mãe ficar segurando a mão dela. Então, assim, ela era relativamente pequena. E no quarto tinha uma beliche, então dormia ela na parte de cima e a minha outra irmã, Vera, que também eu acho que é uma peça importante dessa história, na parte de baixo da beliche. E essa minha irmã Negra, ela morria de medo, ela não sabia o porquê. Ela disse que tinha medo de adormecer, acontecer algo. Ela ficava, sabe, ela morria de medo na verdade, de fechar o olho e ver algo, né, o que ela falava. Aí, pois bem, disse que um dos fatos que ela me narrou foi o quê? Um dia ela estava lá nessa agonia, nessa coisa, mas conseguiu dormir. Quando de repente ela simplesmente acordou, ela disse que tinha uma luz em cima dela, né? Entre ela, né, e o teto, disse que tinha uma luz. E é como se essa luz estivesse olhando para ela. Ela disse que ela ficou morrendo de medo, disse que ela se arrepiou, ficou com pavor. Ela não gritou na hora porque tinha medo, né, do que minha mãe pudesse reclamar, gritar. Minha mãe sempre foi muito brava, ainda falar que ela tá inventando, né? Enfim, ela pegou e só cobriu o rosto. Mas ela disse que ela, mesmo com o rosto coberto, com a coberta, ela conseguia visualizar que essa luz ficava do quarto, indo de um lado para o outro, um lado para o outro, né? Tanto que nesse dia ela ficou nessa agonia, tudo, e não sabe como ela conseguiu pegar no sono. Mas diz que essa situação se repetiu várias vezes, tanto que ela até diz que ela chorava muito, e ela até descobriu que quando acontecia isso, que ela chorava muito, ela ficava exausta, ela dormia mais fácil. Então, quase todas as noites ela se lembrava dessa situação, essa agonia, ela acabava chorando e chorava até adormecer. Pois bem, essa situação, né, eu falei que no quarto tinha uma outra irmã minha, a irmã Vera. Eu acredito que a gente está conversando aqui, a gente chegou à conclusão de que talvez essa minha irmã Vera ela fosse um catalisador dessas coisas. Por quê? Mais para frente, essa minha irmã Vera, ela casou-se, né? Foi morar numa casa em Diadema, e essa casa ela é mega mal assombrada, né? Tanto que ela adorava me levar para lá, e eu achando que era porque ela gostava da minha presença, mas até vou fazer uma parada aqui, porque aqui é a quebra para o segundo relato do Juliano, né? E ele termina com uma visão dessa irmã dele, Vera, que é muito isso, né? Que a gente vê também como um dos padrões, como essa figura catalisadora, ou seja, aquela que concentra em si toda os fenômenos paranormais que acabam ocorrendo naquela família. Sempre, ou na maioria das vezes, existe essa figura que centraliza, que é a responsável por, como ele usou muito bem a palavra, catalisar essa energia, né?
Não sei se você vê isso da mesma forma, Roberta, que a gente às vezes chama da pessoa que tem a mediunidade na família, alguma coisa assim. Acho que você está no mudo. Primeiro eu achei que fosse algo residual, né, do ambiente, mas como ele falou depois que é a irmã, mas parecem orbes também, né? Porque são sempre coisas brancas, né, que mudam de forma, que se movimentam. Então, isso foi algo que me veio também, algo que eu também tinha, que o Ali tinha comentado ontem. Uhum. Mas eu também enxergo que tem algumas pessoas, que era o que a gente estava falando antes de começar aqui, né? Tem um pouco mais essa sensibilidade para catalisar, para incorporar, né? Para entender, ver. E parece que a irmã dele realmente é uma dessas pessoas. Não me parece algo residual. Mas os caras mudam para uma casa mal assombrada, né? Depois. Que é uma outra questão. Ou seja, as coisas. Que é outra questão. E aí você vê que. Não, é isso mesmo. Né? Mas é o que a gente vai tratar logo em seguida. E assim eu também vejo alguns padrões, né? Você, apesar de não ter em nenhum momento, pelo menos do relato, ocorrido essa experiência num formato coletivo, é certo que as pessoas experienciaram as mesmas visões, né? Dessa coisa branca, como foi comentada pelo Juliano, que se movimenta, que sim, tem essa pegada da orbe, mas também a gente não pode deixar de associar que muitas vezes uma coisa que de uma forma escura às vezes está ligada a questões mais negativas, formas claras positivas, né? Então é uma manifestação que, apesar de assustar, talvez mais por algo que a gente vem comentando pela incompreensão, pela forma como a crença das pessoas também se constrói, né? Assusta de qualquer forma, porque não é algo esperado. Então, seja pela experiência que fala de algo visto muito rapidamente, e talvez por ter sido visto dessa forma também seja difícil de definir, assim como ele vê essa coisa branca em movimento, o cunhado vê se movimentando pelo beiral da casa, né? A irmã tem essa sensação da figura aparecer bem perto do rosto dela, né? Talvez tenha um aspecto muito mais parecido com a de um humano do que necessariamente a orbe, mas de qualquer forma a orbe faz sentido aqui por conta da coloração dessa aparição, né? Mas acho que para concluir aqui, acho que essa visão do anjo da guarda também que apareceu, até um ponto por isso que eu anotei a questão do anjo da guarda, que é assim, né? É o lado um pouco engraçado. Eu acho que até o próprio Zocas já comentou com a gente quando ele participou da nossa live, que às vezes é aquela sensação da mãe também ter medo e dissesse com outras palavras assim, não, deixa isso para lá, filho, não É seu anjinho. Eu não vou saber explicar isso, mas de qualquer forma, se era branco era bom, então logo era um anjo. E aí vamos acabar com esse assunto porque eu estou ficando com medo. Pode ser. Às vezes eu lembro de algumas questões familiares que me remontam muito mais a medo do inexplicável do que uma tentativa de acalmar, porque também estava nervosa. Nesse exemplo que eu estou dando, era minha mãe. Ou como também, até antes da gente começar a falar sobre esse relato em específico, essa figura do anjo surgia, né? Do avistamento do anjo. Então, ela também podia estar certa. Eu acho que realmente essa primeira porção ela tem o seu teor, esse primeiro relato tem o seu teor um pouco assustador, mas como nenhum mal, pelo menos o Juliano trouxe no relato, aconteceu além do próprio susto, a gente pode pensar que não seja uma presença tão negativa assim. Você tem mais algum ponto para comentar aqui, Roberto? Vamos. Não, pode seguir. Para o próximo. Então, vamos seguir com a casa mal assombrada.
Na verdade, ela tinha medo de ficar sozinha. Na época que meu cunhado ia trabalhar, ela não tinha filhos, né, até então. E a gente presenciou muitas coisas nessa casa, mas muitas coisas mesmo, né? Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente escutava, tinha uma garagem, né, com portão de grade. Aí tinha esse portão dessa garagem, quando você passava, tinha uma caixinha de gordura, né, que fala com a tampa, que ela é até meio desnivelada, você pisava, ela fazia um barulho. Você andava alguns passos da garagem, aí tinha um corredor, e nesse corredor tinha uma porta de ferro que separava daí a garagem desse corredor que dava acesso para a casa. Pois bem, por diversas vezes a gente estava na sala, que tem uma janela que dá para esse corredor, e a gente escutava o portão de grade abrir, a gente escutava o barulho de, né, fazer um toque-toque, pisando nessa tampinha, a gente escutava essa porta do corredor, que dá, né, entre a garagem e o corredor, fazer o barulho de abrir, a gente olhava na janela e não entrava ninguém. E é uma casa que o corredor coberto, não teria como, né, alguém pular, entrou. Então, sabe, isso eu presenciei várias vezes. Aconteceu comigo várias vezes também de dormir de um lado do sofá e acordar do outro. E nesse mesmo sofá ainda tinha uma cortina, que era o sofá, era bem na frente dessa janela que dava pro corredor. A minha irmã fechava essa cortina, travava com o sofá, eu dormia, a cortina amanhecia aberta. Algumas vezes eu estava do mesmo lado, algumas vezes eu estava do outro lado. Eu me lembrei de acordar do outro lado, minha irmã perguntar por que eu mudei. Eu falei, eu não sei, não fui eu. E essa cortina sempre abria. Tanto que essa cortina, ela já chegou a abrir sozinha na frente da minha irmã, né? Outra situação que aconteceu lá também, uma vez minha irmã fez tinha uma caixinha de pudim, massa de preparo de pudim. Isso, ela fez 4 forminhas pequenininhas de pudim. E a gente pegou e tava eu, ela e meu cunhado. Cada um pegou um e fomos para a sala e deixou na cozinha, né? Eu não me recordo se esse pote de pudim tinha ficado na geladeira ou em cima da pia, mas, né, sobrou um. Fomos para lá, para a sala, e meu cunhado falou, vamos jogar uma partida de dominó? Quem ganhar, volta aqui e pega esse último pote para comer. A gente, beleza. Foi esse prazo aí de 5 minutos, tal, e cada gente comeu, jogou a partida, não me recordo quem ganhou. Voltamos os 3 para a cozinha, cada um com seu potinho vazio, e o vencedor ia pegar o pote. Quando chegamos lá, o potinho que sobrou estava em cima da pia, ele estava metade comido e com uma colherzinha em cima, né? E a colherzinha ficava dentro das colheres, ficava dentro de uma gaveta na pia que estava fazendo um barulhão enorme. Era bem uma gaveta bem ruim. E chegamos lá, tava metade do pudim comido. Meu cunhado até brincou, foi eu que vim aqui, ele viu que a gente ficou assustado. Aí na hora eu até falei, não, estávamos os 3 juntos lá, não tinha como ter sido você, né? E várias outras situações, teve uma vez que eu estava no quarto, né, no quarto de hóspedes aí dessa casa da minha irmã, que é encarpetado. Tinha acabado de deitar na cama e eu escutei que alguém entrou no quarto, né? Senti o passo, abri o olho, não vi ninguém, mas mesmo com o olho aberto eu senti que os passos vieram e pararam do lado da minha cama. Eu senti aquela pressão, parecia que o ar tinha ficado preso ali. Eu me recordo que eu só tampei minha cabeça, fiquei ali quieto e aqueles passos saíram e não voltou mais. Então, assim, são muitas situações que aconteceram, né, nessa casa. São inúmeras. Meus sobrinhos, depois tiveram os meus sobrinhos que foram nascendo. A minha sobrinha Carol, que é a mais velha, a minha irmã chegou a ver um vulto preto olhando para minha sobrinha, assim, do berço, né? Já aconteceu também de uma vez ela deixar minha sobrinha no berço, foi fazer os afazeres dela ali na sala, rapidinho. Quando voltou, minha sobrinha não estava mais no berço, estava na cama, uma cama de solteiro que tem nesse mesmo quarto. Então são várias situações que aconteceram. E por que eu acho que talvez isso tenha ligação até com o que acontecia antes? Porque essa minha irmã, a gente chegou à conclusão, parece que as coisas aconteciam com ela. Ela chegou a se mudar dessa casa, né? Essa casa ficou alugada, era do meu cunhado, ele conseguiu comprar outra, construiu outra. Essa casa antiga ficou alugada, quem morou lá nunca reclamou de nada, e na casa nova, a minha irmã também via coisas, né? A minha irmã, infelizmente, essa minha irmã Vera, ela é falecida, né? Ela faleceu, pegou Covid em plena pandemia, né? E faleceu. Mas antes de falecer, a gente conversando com ela tudo, né? Perguntando, e aí, Vera, melhorou a situação lá? Você não, né, parou de ver as coisas? Ela, vixe, até parece. Então ela ainda via as coisas. E minha irmã, ela detestava ir para o quarto dela, que ficava na parte de cima do sobrado. Ela só ficava na parte de baixo. Ela chegava à noite a dormir sentada na mesa, porque ela não gostava de ir. Ela não gostava de ficar, ela não gostava de tomar banho no quarto dela. Tem uma hidro que meu cunhado tinha colocado, ela nunca usou.
Então, assim, a gente acredita que seja lá o que for, ela era meio que um catalisador e as coisas Sem dúvida. perseguiam ela e ela se foi, né? Hoje eu sei que essa minha irmã velha está bem, porque eu já sonhei com ela e no sonho ela me abraçou e dizia que estava bem, cercada de muitas pessoas, mas foram várias situações. Mas, para não ficar muito longo, tem outras situações que aconteceram que a gente deixa para um próximo relato. Zocas, é um grande prazer, espero que todos tenham gostado, hein? Um abraço. Vou dizer para você que essa me pegou, viu? Essa última parte aí mexeu muito comigo. O que é? Porque fala dessa comunicação, né? De saber que alguém que se ama muito e que já se foi, através daquilo que a gente acredita que é a espiritualidade, se comunica e não só se comunica, como te diz ou te faz perceber que ela está bem, né? Que é aquilo que eu falei da imortalidade, né? Se existe hoje algo próximo do que representa a imortalidade em seu conceito teórico, é a forma como as pessoas não morrem nas nossas lembranças, né? Elas morrem fisicamente. Então essa imortalidade existe, porém sempre com aquela sensação de dúvida, né? Porque se foi, está na memória, mas aquela necessidade da existência perpétua, ela sempre nos incomoda enquanto pessoas e quantas pessoas que a gente perde. E aí quando você tem uma experiência como essa, de alguém que é amado e que retorna em sonho, em visão, para também comunicar que está bem aonde está, é um conforto para aquele que ama e um entendimento de que existe algo que vai além da nossa compreensão e para alguns até sendo chamado de além da vida, né? Mas é impressionante, Roberta, aí jogando para você também um pouco, quanto ele conseguiu, o Juliano conseguiu ser conciso e condensar tanta informação, vamos chamar assim, assustadora, paranormal, sobrenatural, em poucos minutos. Ele, assim, eu tentando aqui somar, mas vai desde sons, coisas se movimentando, e pessoas, tanto uma criança quanto ele, mudando de posição, cortinas fechadas que depois parecem abertas, essa coleção, e de novo, ele fazendo todo sentido de chamar a irmã de catalisador, que muitos de nós podemos até pensar que ela é uma pessoa que tem a sua mediunidade desenvolvida, né? Se não desenvolvida, pelo menos presente. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Roberta? Mas tem um fator aí, né, que a casa ele já fala que a casa era mal assombrada, porque não só a irmã via, como outras pessoas viam também, né? E se eu não fosse um espírito organizador, eu seria o espírito comedor, aquele que volta para comer pudim, né? Então, temos também temos alguém que voltaria para comer o pudim, principalmente pudim. Isso é muito louco, né? Quando você mexe com a fisicalidade das coisas, né? Quando você materializa, e isso é uma materialização, né? De um outro plano, não é só um vulto, porque o vulto você pode falar, pode ser alguma coisa neurológica, pode ser enxaqueca, né? Eu, quando tenho enxaqueca, eu tenho vultos, que eu começo a ver vultos, é um presságio da enxaqueca, né? Que eu vou ter uma enxaqueca. Mas aí não, se materializou o pudim, mudou de lugar. A cortina aberta, outra coisa que, né, é poltergeist, né? Tipo, o negócio muda, se movimenta. Ele mudar de lugar, eu acho que tem um pouco de sonambulismo, talvez, e aí eu vou contar, né, vou comentar o relato com um relato, porque meu pai era sonâmbulo, né? Então, vira e mexe, a minha mãe acordava e ia pegar ele na ponta da rua de cueca, e ele fazia coisas que ele não lembrava. E durante uma época, eu fui sonâmbula, e o meu ex-marido me salvou de me jogar da janela. Meu Deus. Essa história acho que eu nunca contei. Não? Pois é, nós estávamos num hotel e eu via, agora que eu me lembrei, e eu vi uma pessoa, sempre um homem me perseguindo.
E aí eu vi ele embaixo do hotel onde nós estávamos. E aí naquela noite ele já ficou alerta. E quando ele acordou, eu estava sentada na janela. E estava dormindo. Então, até hoje eu não sei muito bem o que foi isso, né? Se era algo ruim, mas assim, foi bem perturbador durante um bom tempo. Mas enfim, o relato é sobre ele. Então, essa coisa dele mudar de lugar pode ser até sonambulismo, e não sei, mas tem muita fisicalidade aí, né? De tocar as coisas, do plano espiritual, querer realmente se comunicar e saber, olha, eu estou aqui, eu estou presente e eu quero que vocês percebam a minha presença. E aí você tocou num termo bastante apropriado, que é o poltergeist, né? Que é, na visão da parapsicologia, os fenômenos que envolvem a telecinesia, né? A movimentação de objetos, muitas vezes também a personificação de uma atitude, né? Ou arremessar algo, coisa assim, não é o do relato, mas enfim, dentro da parapsicologia, o termo para também que define, além do próprio poltergeist, é a telecinesia para isso. Então, só para concluir aqui, é muita coisa que ele conseguiu condensar num único momento. Eu achei que tinha anotado tudo e graças que temos a Roberta aqui para ter lembrado também dessa questão do próprio pudim, né? Mas legal. Eu adorei, Juliano. Obrigado por você ter compartilhado isso com os Ocas e de contrapartida com a gente aqui. E vamos continuar para a próxima porção. Você tem uma nova mensagem. Eu tinha 3 anos. A minha 2 irmãs, uma tinha 2 e a outra era bebê. Eu ia fazer 4, na verdade, né? E a gente foi para um colégio de internato de freiras irmãs carmelitas, Paranavaí, distrito de Graciosa. E eu fiquei lá com a minha irmã durante 8 anos. A gente passava férias na casa do meu avô, umas 2 vezes, às vezes uma vez só, quando dava para passar, porque minha mãe deixou a gente lá porque ela não tinha condição de criar 3 meninas, né? 3 crianças pequenas. E assim, eu tenho algumas recordações e algumas simplesmente não consigo lembrar. Uhum. Mas eu me lembro, por exemplo, da igreja que a gente fazia procissão, enfeitava as ruas. E quando eu tinha 7 anos, a minha irmãzinha mais nova, ela veio a falecer. E ela era bem diferente da gente. Eu e minha irmã, a gente é morena, tem cabelo preto, uma tem cabelo cacheado e a outra tem cabelo escorrido. E a minha irmãzinha que faleceu, ela era loirinha, de cabelo cacheadinho. E assim, às vezes eu tento lembrar coisas dela, mas assim, uma coisa que não consigo. E a minha irmã do meio, que é do meio, né? Ela sempre fala para mim, Edi, eu estudava lá, né? A escola ficava dentro do colégio, né? A gente saía só para ir na igreja mesmo, na missa, e quando eu ia passar férias com a minha mãe. E a minha irmã sempre falava que eu sentava no degrau da escola, que ficava dentro do colégio, e ficava conversando com a minha irmã que tinha falecido. E ela falava assim, com quem você está falando? Eu falava com a Edmê, que a minha irmãzinha que faleceu chamava Edmê. Você não está vendo? Ela está ali, ó, ela está conversando com a gente. E eu não consigo resgatar essa memória, sabe? De ter visto essa cena, de conversando com ela, eu não consigo resgatar essa memória. Às vezes eu fico até frustrada de não lembrar dela. Como e quando ela morreu? Ela morreu, ela tinha bronquite asmático. Ela teve uma crise, não conseguiram levar ela até o hospital mais próximo e ela veio a falecer dessa crise que ela teve.
E eu me recordo, que eu fiquei 1 ano sem ver minha mãe. Eu acho que minha mãe, ela ficou bem abalada e eu fiquei 1 ano sem ver minha mãe nessa época. E foi assim uma perda bem grande, porque essa minha irmãzinha, isso eu consigo me lembrar, ela era assim, muito boazinha. A minha mãe, toda vez que ela ia lá, ela deixava sempre, ela ia 2 vezes por ano, ela sempre deixava uma caixa de doces pra gente, para as irmãs do colégio distribuir pra gente no decorrer do ano, assim, né? Só que a minha irmãzinha, quando pegava os doces, ela distribuía para todo mundo. E nem sempre dava para dar para todo mundo. E aí, às vezes, a gente tinha que dar o da gente, repartir o da gente com os outros, né? E muitas vezes ela não comia nada, porque ela dava para todo mundo. Ela queria dar para todo mundo, dividir o que ela tinha. E isso eu me recordo bem, que ela era, assim, uma pessoa bem... Era muito boa, muito. Tinha um coraçãozinho muito bom. E aí ela veio falecer, né? Não consigo me lembrar desses momentos. Eu tinha 7 anos. Eu até comentei com a minha filha que eu achava que eu tinha que lembrar, porque eu não era nem tão criança assim. Com 7 anos a gente lembra de muita coisa, mas eu não consigo lembrar exatamente dessas cenas assim com ela. Minha mãe tem foto dela, né? Inclusive falecida. E, enfim, foi uma perda assim bem dolorosa, que eu acho que eu resolvi pagar da minha memória. Mas depois disso, dessa minha irmã contando para mim, que eu sempre conversava com ela, que eu sentava no degrau da escola e ficava falando com ela, assuntos de criança, né? E aí eu fiquei lá nesse colégio mais algum tempo. Eu saí de lá, eu ia fazer 9 anos, eu saí em 1970, e a minha irmãzinha foi enterrada no cemitério do lado desse colégio. E depois de 45 anos depois, que eu fui voltar lá, e foi no túmulo dela, e eu lembro que eu fui com meu irmão, que é do 2º casamento da minha mãe, e ele quis ir lá, e a gente foi. E assim, foi um misto de emoção, de coisa boa, de coisa triste. Fomos até o colégio que a gente estudou, ficou internada. Algumas coisas me veio na memória. E no túmulo da minha irmã, de uma certa forma, estava cuidado. E meu irmão parou para perguntar alguma coisa e a pessoa falou: vocês vão visitar o cemitério do Anjinho. Então a gente percebe que tem pessoas que vão lá para visitar o túmulo dela, porque vendo a foto dela, assim, ela parece realmente que ela é um anjo. E o meu irmão, depois que foi uma vez, agora ele vai, todo ano ele vai lá, porque ele tem essa convicção de que ela protege ele, sabe? Tudo que ele vai fazer, ele pede oração para ela, para ajudar, e todo ano ele vai lá, todo ano agora. Ele vai lá no túmulo, cuidar do túmulo, ele pinta o túmulo, e sempre que ele vai lá, alguém acendeu uma vela para ela. Ele pôs até uma bonequinha para ela, porque ela morreu com 4 anos, ela parece um anjo, um anjinho perfeito, assim, sabe? E hoje a gente tem... eu tenho certeza que minha mãe sofreu muito quando ela faleceu. Eu tenho certeza disso, porque imagina perder uma filha, né, com 4 aninhos, assim. E o túmulo dela sempre foi cuidado. Quando tinha o colégio lá ainda, porque as irmãs saíram de lá, as irmãs cuidavam. Fizeram até a lápide dela, tudo. Não foi nem minha mãe que fez, foi as irmãs que fizeram. E eu gostaria de ter mais lembranças dela quando a gente vivia junto, né? Mas assim, não consigo lembrar. Mas eu tenho certeza, assim, que pelo que a gente vai... meu irmão falou que esse ano agora a gente vai dar um jeitinho de ir todo mundo. E quando ele vai para lá, ele vai de moto, que é mais fácil para ele, né? Mas
Você lembra que você tinha me falado uma vez que... Você lembra quando eu brincava com ela e que ela pediu pra você entender que ela tinha falecido? Sim. Ela sempre falava, às vezes, até uma vez eu sonhei com ela uma vez só, foi num sonho só, que ela falou pra mim, não, eu não faço mais parte desse mundo. Acho que foi essa frase que ela usou. Que ela tava bem, que tava tudo certo, que era pra gente ficar de boa, que não precisava se preocupar, mas... E lembrando dessa questão sobre esse sonho, e a minha irmã falava que eu conversava com ela sobre isso, assim. E a minha irmã sempre falava pra mim, Edi, eu lembro da minha irmã falando, mas você tá conversando com ela, mas ela não tá mais aqui. E eu sempre falava, não, mas você não tá vendo ela lá. E ela tava... Eu acho que ela tá entre nós ainda. Acho que ela caminha entre nós aqui, cuidando de cada um de nós. Eu vou até contar uma história. Minha cunhada tem 40 anos, foi tirar a carta de moto, escondido do marido, que é meu irmão, e ela falou que ela estava super nervosa, e a hora que ela subiu na moto para fazer a prova, ela pediu para Edmê, falou, Edmê, eu sei que você vai me ajudar, me dá uma força aí, vai. E ela falou desse jeito. E ela subiu na moto, foi e passou na prova. E ela falou que tem certeza que estava sendo guiada por ela. É uma coisa assim... É um espírito de luz, eu acho que ela é um espírito de luz. Eu acho que ela cuida de toda a família, de um certo modo ela cuida de todos nós aqui. Realmente, quem vai lá acender vela para ela e fala que ela é um anjo. Um anjo que tá lá cuidando de cada um de nós. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Então, eu não tinha ouvido, e eu acho que é esse que te pegou, né, Roberta? Esse me pegou. Mas eu consigo ver, quando a gente estava falando de padrões, um padrão comportamental de quem fica. E eu acho que é aí que começa todo o desenrolar da história, né? E eu também perdi uma irmã, né? Só que eu sou a caçula de 3 irmãs. E ela faleceu quando ela tinha 15 anos e eu tinha 10. E ela também era perfeita, né? Imagina, uma menina perfeita, assim, boa filha, boa aluna, boa amiga, boa tudo. Mas enfim. E quando ela faleceu foi essa dor toda, né? Meus pais, acho que eles nunca mais voltaram a ser as mesmas pessoas e nem a gente. E eu conversava muito com ela. Então, quando ela faleceu, depois que ela faleceu, eu conversava muito com ela, eu sonhava muito com ela, mas o que eu fazia? É como se eu chamasse ela, né? Entendi. Então, tinha assim, e minha irmã, ela era muito, muito querida, não só por nós, pela família, mas ela era uma unanimidade, assim, com todo mundo que conhecia, a Tata gostava dela. E aí tinha essa coisa, né, dela morrer e ela ter como se ela tivesse meio que se santificado. As pessoas começaram, porque ela era muito nova, não tinha pecados, aquela coisa de santificar a pessoa, né?
E aí eu lembro que, para reforçar ainda isso, por isso que eu estou falando de padrões, né? E acho que o tema deveria ser padrões hoje. É verdade. Deveria muito. O meu pai, né, além dele ter feito os santinhos dela, né, aqueles santinhos que quando a pessoa, no velório, né, você dá a foto da pessoa com uma reza, né? Meu pai tinha mandado fazer os santinhos. E aí, depois disso, várias pessoas começaram a pedir uma foto da minha irmã. E aí eu lembro perfeitamente do meu pai ter impresso lá, né, mandado, tinha um fotógrafo, que era o fotógrafo que ele existe até hoje, que é o Paulo, lá no bairro dos meus pais. E aí ele pediu para o Paulo revelar várias fotos da minha irmã, tipo, tamanho 3x4. Então, em todos os lugares que eu ia, eu dava de cara com a foto da minha irmã. No altar, numa bancada, era a primeira imagem que eu via. Então, assim, era difícil, eu assim, super leiga, né? Mas leiga, mas muito conectada com tudo isso agora. O que eu entendi é que ela não conseguia sair daqui, né? Porque ninguém deixava, né? Então, a gente estava sempre sonhando, a gente estava sempre querendo ela perto, e, enfim, e é por isso que essa história ela pega, porque a gente, na verdade, não quer que a pessoa vá. E depois, anos depois, aconteceu a mesma coisa com meu pai, porque ele faleceu, mas eu não queria que ele tivesse falecido, então eu chamava, então eu sonhava muito com ele. Então, aí vem o padrão, né? É natural uma criança de 4 anos morrer? Não é. Né? É natural uma moça, uma jovem de 15 anos morrer? Também não é. Né? Ela está na flor da idade. Então a gente começa a associar isso ao que? Eu acho que talvez a um pouco de... Não é, eu não usaria santificar, mas é como se a gente exaltasse muito mais essas pessoas pela pureza e por tudo mais, e começasse a fazer esse tipo de coisa mesmo, a deixar eles no mundo material, né, pedindo coisas, pedindo ajuda. Eu não sei, mas eu acho que essa é a percepção que eu tenho. Entendi. E que está muito ligada à minha realidade, né? Que é muito a minha percepção com o que eu vivi, com o meu modo de, como eu me comportava diante disso, como eu me comportei. Sim. Mas sem dúvida nenhuma, né, é que eu acho que esses relatos eles acabam falando com a gente de alguma forma, de algum jeito. O como esses relatos ocorrem sempre acabam dizendo algo para nós mesmos, né? Você tem essa experiência, eu não tenho diretamente, mas olhando para um lado aqui, que eram irmãs, que mais ao final ela deixa claro, né? Elas viviam num internato, né? Então, se vocês se colocarem no papel, na figura delas, imaginem o quanto elas eram também conectadas, porque elas eram por si, né? Esse ambiente, para quem é mais novo, talvez não conheça, mas eram colégios de tempo integral e até mais do que isso, porque a criança nem voltava para casa, ela passava dias com visita de pai e mãe, algo assim, ou quando existia alguma folga, algum feriado que elas iam passar com a família. Então, olha como elas eram conectadas, porque quando ela fala que ela sentava no degrau para conversar com as irmãs, é o sentido de quanto elas eram unidas, né? Elas eram em si, ela não relata ali algo necessariamente vinculado a alguma outra garota, alguma outra amiga. O relato está muito vinculado entre elas, né? Nesse vínculo familiar, nesse vínculo sanguíneo. E ela até denota muito bem essa questão de a irmã já ser diferente até mesmo das próprias irmãs, né? Então, o quanto isso simbolicamente representa para aquela família, para aquelas pessoas, ainda mais depois que ela vem a falecer, tão pequena e diferente e iluminada, como em alguns aspectos me parece ser o termo um pouco mais próximo do que ela vem a descrever, que era a irmã dela, né? Dessa gentileza, dessa nobreza de espírito em compartilhar, em dividir as suas coisas. Então isso ainda gera mais uma aura enigmática sobre a figura que tão precocemente deixou a vida. E ainda tem todo o simbolismo da morte,
que a gente espera que pessoas mais velhas, pela idade, venham a falecer e não crianças, né? Então, vinculando a tudo isso, a essa aura que a história das irmãs juntas, a perda da mais nova, essa constituição dessa figura que era tão do bem, que se fez presente ainda depois de morta, né? E aí, quando ela conversa com essa irmã sentada num degrau ali da escada e ela não lembra, a gente não pode esquecer que a mediunidade muitas vezes aparece em nós enquanto crianças ainda, né? Acho que nós temos relatos de infância que nos ligam muito a esses aspectos da espiritualidade, né? Porque a gente não tem filtro, né? O adulto começa a ter filtros, né? E aquelas barreiras, né? Aquelas coisas que a vida vai colocando em si, né? Você vai deixando de perceber tudo aquilo que a Roberta fala de conexão com a natureza, que a gente tem enquanto criança, de pisar na terra, de brincar na terra, né? Não são todos, mas se a gente se colocar na época em que esse relato se passa, ali perto dos anos 70, isso ainda era comum, e eu posso falar com propriedade, inclusive. Então, se perde tudo isso com o tempo, mas ainda na infância se tem essa percepção. E talvez esses filtros que a Roberta tenha dito sejam aqueles que fazem com que ela hoje não lembre, porque talvez o racional da idade avançando tenha feito ela perder essa capacidade de não lembrar não só daquilo que foi falado com essa irmã que já havia falecido, mas da sensação, né? O que ela estava sentindo naquele momento. Eu acho que não só lembrar daquilo que foi falado, mas lembrar, eu pelo menos tenho muito essa sensação de quando eu lembro de coisas da infância, às vezes eu brinco, eu lembro de um determinado evento, inclusive da cor do céu daquele dia, é uma coisa louca. Então, as sensações, são as percepções que me cercavam, que eu acredito que se estivesse conversando com a pessoa que trouxe esse relato, ela também traria a vontade de perceber como foi aquela sensação daquele momento. Então, essa construção que se perde por conta das barreiras, dos filtros, dos bloqueios que a gente vem, infelizmente, construindo com o passar dos nossos anos de vida, né? Eu acho que, da minha parte, bastante emocionado, bastante mexido com isso. Eu acho que, tirando essa questão do próprio cemitério e de que provavelmente essa visão da criança tenha ficado tão presente que ela tenha virado uma figura quase que beatificada, né, pelas coisas boas que ela pôde proporcionar como lembrança dessa família. Eu acho que a gente termina esse Crônicas do Além mais uma vez com um relato extremamente passional, de emoções assim fortes, e mais uma vez eu agradeço aos Ocas a nos disponibilizar esse conteúdo, por conta não só da possibilidade de a gente fazer, tecer esses comentários, as nossas crônicas, mas sem dúvida nenhuma por poder participar disso, ouvir uma história dessa e sentir principalmente o que uma história dessa pode significar para a gente. Então, emocionado, eu digo, esse foi o Crônicas do Além, uma parceria entre o Defining Ghosts e o podcast Relatos do Além do nosso querido Ocas. Todas as semanas nós traremos as nossas crônicas quanto ao último episódio postado na semana anterior do Relatos dos Ouvintes, exatamente nesse mesmo modelo do que nós fizemos hoje, todas as semanas, às terças-feiras, aqui no YouTube, e todas as quintas no Spotify, vinculado ao podcast do Relatos do Além.
Mais uma vez agradecendo aos Ocas, sentindo falta do Alexandre e agradecendo a Roberta por essa parceria de sempre, com bons comentários, com prudência, com maturidade, sempre respeitando a tudo que nesses relatos é nos comentado. Muito obrigado, gente. Obrigada às Ocas, obrigada a quem esteve aqui conosco, obrigada Lu, e beijos a Lê, que a gente está sentindo sua falta hoje. Até mais, gente. Até mais.